Bom, vamos começar a aula agora. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre funções holomorfas, e, na verdade, nós vamos provar um resultado muito interessante, que diz que uma série de potências no seu raio de convergência, ele define uma função holomorfa, tá? E vamos também dar definições de funções analíticas, tudo isso aqui vai ser na nossa primeira parte. E na segunda parte nós vamos tentar definir o logaritmo da função complexa, tá? O logaritmo complexo, na verdade. E a partir daí também nós podemos definir o que são potências complexas, tá? Potências de números complexos. Por exemplo, na parte 2, vamos calcular o valor, não sei se alguém já se perguntou, qual o valor de i elevado a i, tá? A gente vai dar o valor na aula de hoje. Beleza? Bom, então, vamos relembrar rapidamente aqui o que a gente fez na aula passada. Na aula passada, a gente terminou falando sobre esse teorema que foi muito importante, que ele diz que se uma função é uma função holomorfa, então a gente sabe que ela é diferenciável e vale o que a gente chamou de equações de Cauchy-Riemann, tá? Essas equações aqui, no ponto, e também mostrou que vale a volta, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que se as derivadas parciais de u e v existem em um determinado conjunto e são funções contínuas e várias equações de Cauchy-Riemann, então, se as derivadas parciais existem e são contínuas, a gente sabe que ela é diferenciável no ponto. E se vale as equações de Cauchy-Riemann, por esses dois critérios, a gente ganha a volta, que ela vai ser uma função holomorfa, tá? Que a maioria dos livros introdutórios de variável complexa anuncia como sendo aqui a volta, tá? Essa ida F holomorfa, então a gente ganha as equações de Cauchy-Riemann, na verdade é mais simples, tá? Na verdade é mais simples e a gente não precisa usar tudo aquilo que a gente usou, tá? Mas se a gente fizer de uma forma mais simples, é muito difícil conseguir essa volta daqui do jeito que a gente conseguiu, que mostra de forma cristalina quando essas duas noções são noções equivalentes, tá? Por exemplo, como é que a gente pode mostrar aqui essa ida e ganhar as equações de Cauchy-Riemann de forma rápida e natural, tá? Então, por exemplo, vamos supor que F seja holomorfa em Z0. Holomorfa em Z0. Então, se F é holomorfa nesse ponto, a gente sabe que esse limite daqui existe e vai ser igual a F' de Z0, né? É esse número complexo que a gente denota por F' de Z0. Então, esse aqui é o limite de quando H tende a zero, de F de Z0 mais H sendo um número complexo, menos F de Z0 sobre H. Tá? Então, como esse limite daqui existe, não importa a direção que você se aproxime do ponto zero, em particular, você pode se aproximar do ponto zero vindo pelo eixo do x, tá? E depois vindo pelo eixo dos y, tá? Então, primeiro, se você se aproxima do ponto, se você se aproxima de zero com H vindo pelo eixo do x, então você vai ter isso, né? H, em geral, vai ser dessa forma daqui, H1 mais IH2 é um número complexo, tá? Que a gente sabe que isso daqui pode ser visto como um vetor ou um ponto do R2, assim, tá? Então, se esse limite daqui existe, em particular, existe quando H se aproxima de zero pelo eixo do x. Então, F' de Z0 vai ser igual ao limite de quando H1 tende a zero, ou seja, quando H2 for zero, de F de Z0 mais H1 menos F de Z0 sobre H1, tá? O H, se H2 for igual a zero, tá? Então, primeiro aqui, ó, tome H2 igual a zero.
Se H2 é igual a zero, ou seja, se a parte imaginária de H for zero, o H vai ser um número real, ok? Dividido por H1, tá? E isso daqui, se vocês olham com um pouco mais de cuidado para isso daqui, vocês percebem que isso é a derivada parcial de f em relação a x no ponto z0, tá? Se você expandir um pouco mais de detalhes, isso daqui, ó, se você chama o ponto z0 de, por exemplo, x0 mais y0, isso pode ser visto como o ponto do R2 x0 y0. Então, esse limite daqui, ó, é o limite de quando H1 tende a zero de f de x0 mais H1, tá? Y0 menos f de x0 y0, dividido por H1, tá? Se vocês recordam um pouco de cálculo 3, vocês lembram que isso é a derivada parcial de f em relação a x, tá? Em relação à primeira variável, porque você só está acrescentando aqui, ó, você só está dando uma variação na função f apenas na primeira coordenada, tá? No ponto z0. Então, olha para isso, tá? Se f é holomorfa, então a gente ganha isso daqui, tá? E de uma maneira análoga, isso daqui é fácil ver, né, para uma função que tem a parte real e a parte imaginária, que isso daqui, que o f' de z0 vai ser igual a ux no ponto z0 mais i vezes vx no ponto z0, tá? Então, e de maneira análoga, se você se aproxima do zero apenas para valores aqui sobre o eixo imaginário, então você também tem que o f' de z0 vai ser igual ao limite de quando H2 tende a zero, tá? Agora aqui você vai ter o f de z0 mais IH2, tá? Porque agora aqui a gente está supondo que o H1 vai ser zero, tá? Então, f de z0 mais h, como o H1 vai ser igual a zero, vai se transformar em f de z0 mais IH2, tá? Menos f de z0 dividido por IH2, tá? Mas isso daqui, ó, olha para cá, tá? Aqui você tem esse 1 sobre i, que vai ser uma constante, então você pode colocar para fora do limite. E o que vai sobrar vai ser a derivada parcial de f em relação a y. Você só está dando uma variação aqui no segundo parâmetro da função, no seu ponto z0, tá? Então, isso aqui, ó, vai ser 1 sobre i da derivada parcial de f com relação a y no ponto z0, tá? Essa é uma observação que eu queria fazer para vocês, que se a função for holomorfa no ponto, e se você distribuir isso daqui também, você vai ter, na verdade, de novo as equações de Cauchy-Riemann, obtida de uma maneira mais fácil. O que não é claro é como f é diferenciável em Z0 e vale as equações de Cauchy-Riemann, você ganhar que f é holomorfo. Para ver por que isso vai ser verdadeiro, você vai ter que olhar a aula passada. Beleza? Então, bem, é isso. Agora vamos falar sobre um resultado muito importante que nos diz o seguinte, tá? A gente já viu que essa série daqui, ela define uma função no seu raio de convergência, né? Ou seja, para cada ponto z, aqui vamos dizer que aqui seja o seu raio de convergência dessa série, tá? A gente já viu isso nas aulas anteriores, quando falou sobre sequências de séries, tá? Então, para cada z que está dentro desse disco aqui centrado na origem e raio R, para cada ponto aqui nesse disco, você sabe que essa série daqui converge e converge para a soma dessa série. Então, para cada ponto que você tem no disco, você tem, na verdade,
o valor, você está associando a esse ponto uma função, né? Então, você tem para cada z, que está aqui no disco, a soma da série, tá? Que a gente sabe que vai ser um número, porque a série vai ser absolutamente convergente, tá? Então, isso daqui vai definir uma função para cada ponto aqui, z, que está no disco, definido simplesmente por n igual a zero até o infinito de ANZN, tá? Então, isso daqui define uma função. Uma função que vai ser definida onde? Uma função f que vai ser definida no disco de convergência aqui dessa série, tá? No disco de centro 0 e raio R, indo nos números complexos, tá bom? E o nosso próximo resultado diz que essa função daqui é uma função muito legal, tá? Ela vai ser holomorfa em qualquer um dos pontos do seu disco de convergência, e a derivada de f é também uma série de potências obtida derivando termo a termo, ou seja, para calcular a derivada de f em qualquer ponto, basta você derivar termo a termo os termos aqui dessa série, tá bom? A gente sabe que a derivada, se você tem uma certa função g de z dada por an z elevado a n, então, isso aqui a gente já viu, né, que a derivada de uma expressão desse tipo, isso aqui vai ser holomorfo, isso vai ser igual a n. A n, lembra que é um número complexo, z elevado a n menos 1, tá? Então, para você obter f' de z, basta que você derive termo a termo da série e some esses caras, tá? Note que o primeiro termo daqui vai ser o a0 vezes z elevado a zero. Então, quando você deriva o primeiro termo, ele some. Por isso que a gente pode começar aqui a partir do 1, tá? Além disso, f' tem o mesmo raio de convergência da f. Ou seja, se a série tem raio de convergência R, essa série daqui também vai ter raio de convergência R, ok? E, bom, é isso. Esse é um resultado muito, muito importante, tá? Porque, por exemplo, se você usa esse resultado para a função exponencial, ó, a função exponencial complexa, a gente definiu assim, né? Como sendo e elevado a z elevado a z vai ser simplesmente essa série daqui, né? Vai ser a série 1 mais z mais z ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante, ou seja, o seu enésimo termo seria o zm sobre n fatorial, tá? Então, como isso daqui é uma série de potências, a função exponencial é uma série de potências cujo raio de convergência é infinito, usando esse teorema que a gente vai mostrar daqui a pouco, a sua derivada também vai ser uma série de potências cujo raio de convergência é o mesmo que essa daqui, que é infinita, ou seja, ela vai ser verdadeira para todo número complexo, e a f' de z vai ser muito fácil, você deriva esse termo, mais a derivada desse, mais a derivada desse, e assim por diante, né? Então, isso aqui, ó, o f' de z seria 0, mais 1, mais, então aqui ficaria z, o seguinte ficaria, se você, aqui o próximo seria z ao cubo sobre 3 fatorial. Então, aqui vai ficar z ao quadrado sobre, z ao quadrado sobre 2 fatorial. E assim por diante, tá? Então, essa série daqui é a mesma série que a f, tá? Então, a derivada da função exponencial vai ser ela própria, que é elevado a z. Isso aqui a gente já tinha visto, tá? E veja que se você repete esse argumento, por exemplo, quem é a segunda derivada da função exponencial? Vai ser ela própria, tá? Porque quando você deriva de novo, você repete o mesmo argumento aqui de cima e o raio de convergência da segunda derivada também vai ser infinito. A mesma coisa aqui para cima, tá? E isso acontece em geral, tá? Uma série de potências vai ser infinitamente diferenciável, no sentido complexo, tá? No sentido de
holomorfismo que a gente viu em seu disco de convergência, e suas derivadas de ordem superior são também séries de potências definidas no mesmo disco de convergência, tá? Por quê? Porque simplesmente você pode aplicar esse mesmo resultado daqui de cima para F'. Então, se esse resultado vale para F, ele também vale para F', porque F' é uma série de potências com esse mesmo raio de convergência daqui. Então, se vale para F', então você ganha um resultado análogo para F2', e assim sucessivamente. O mesmo resultado vai valer para a terceira derivada, tá? Você aplica esse resultado quantas vezes você quiser, porque toda vez que você deriva, você vai ter uma série de potências com o mesmo raio de convergência, tá bom? Simplesmente isso. E, por exemplo, você ganha aqui, se você colocar as expressões da série da função complexa seno, a derivada do seno vai ser igual ao cosseno, a derivada do cosseno vai ser igual a menos seno, tá? São regras de derivação muito parecidas com as que a gente viu, na verdade, iguais, né? Com as que a gente conhece do cálculo de funções de uma variável real. Continua valendo também para variável complexa, tá bom? Então, vamos ver uma prova desse resultado. Então, seja f de z a nossa série no seu disco de convergência, tá bom? E eu vou chamar de G a série que eu quero mostrar que vai ser a derivada da f, tá bom? Então, ó, eu vou separar f em duas partes, tá? Vou separar como sendo essa soma finita, que vai de n igual a zero até um determinado número n, tá? Aqui, perdão, aqui tá errado. Aqui seria Sn, tá? E aqui também. Mais o seu resto, tá? Ou seja, eu vou definir a f, simplesmente aqui eu vou separá-la em duas partes. Como eu sei que veja que a f é a soma de n igual a zero até o infinito de a n zn, tá? Então, para cada n pertencente aos naturais, então, para cada n pertencente aos naturais, você pode separar a função f em duas partes, como sendo a soma dos seus termos até esse termo nzão, tá? Mais o resto, tá? O resto eu estou chamando da função ezão, que é a soma a partir do termo seguinte, do n mais 1 até o finito dos seus termos, tá? Do ANZN. O que é que a gente quer mostrar? Que em cada ponto, a derivada da f vai ser igual à função g, né? Que a g é a derivada da f, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Então, eu vou pegar um ponto Z0, fixe, Z0. Opa, deixa eu escrever o Z0 diferente, igual que eu tinha escrito. Então, fixe Z0 aqui no disco de convergência, tá? Da função f. Z0 aqui no disco de convergência da função f, tá? O raio de convergência da f, eu estou supondo que vai ser R, certo? Então, o raio de convergência da f, deixa eu escrever aqui, seja R. O raio de convergência da f. Convergência da f, tá? Então, tem duas coisas que aqui, lembra que eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que mostrar que o raio de convergência da G vai ser o mesmo R, tá?
Então, eu tenho que mostrar que o raio de convergência da G também é R e que a derivada da F vai ser a G, tá? Então, temos que mostrar que o raio de convergência da G também é R, tá? Essa afirmação daqui eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, vamos assumir, por enquanto, que o raio de convergência dessa função G seja o mesmo raio de convergência da F, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso, então, assumindo isso, eu vou mostrar que a função G vai ser a derivada da função F, tá bom? Em cada ponto. Então, para isso, eu vou fixar um Z0 no disco daqui, no disco de convergência da função F, e eu vou tomar um R, certo? Eu vou tomar um R dessa maneira daqui, ou seja, de tal forma que a norma de Z0, então, fixe Z0 e R, vou fixar um Rzinho também, tá? Vai ser importante esse Rzinho. Lembra que análise é a arte de estimar também, tá? Então, a gente tem que deixar as coisas bem amarradinhas, bem controladas. Daqui a pouco vocês vão perceber por que eu preciso desse R também. E R, um número positivo, tá? E R, um número positivo, tal que vale isso daqui. Tal que a norma de Z0. Vamos pegar um número positivo, né? Porque quando for igual a zero não tem muita graça, a gente vê que as funções vão ser também, é óbvio, a afirmação, então vamos pegar um Z0 diferente de zero, menor do que esse Rzinho e menor do que um Rzão, tá? Ou seja, se aqui você tem esse raio de convergência e você tomou um ponto Z0 aqui, tá? Então, vamos pegar um R, um raio um pouquinho menor do que o Rzão, tá bom? Isso não é muito difícil, né? Basta você pegar, por exemplo, se faz a diferença de R menos a norma de R0, menos R menos a norma de Z0, pega isso daqui e divide por 2. Então, você sempre vai ter esse Rzinho que, a princípio, depende do ponto aqui que você pega, tá bom? Então, nós vamos pegar um H, tal que também, tá? Vamos pegar um H próximo de zero, um H muito pequeno, tal que a norma de Z0 mais H seja menor do que R. Ou seja, tal que quando você pega aqui, por exemplo, um ponto H aqui, ó, tá? Vou pegar aqui um ponto H. Então, Z0 mais H ainda está nesse disco aberto aqui, tá bom? Daqui a pouco vai ficar por que eu peguei assim, tá? Então, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que quando eu faço essa diferença daqui, ó, f de Z0 mais H menos f de Z0 dividido H menos g de Z0, isso daqui seja tão pequeno quanto eu quiser, tá? Para cada epsilon que eu quiser, eu quero que isso seja menor do que epsilon para cada H num disco muito pequeno centrado em Z0, tá? Ou seja, se eu pego o H aqui nesse disco, ou seja, eu tenho que encontrar um delta, tal que se eu pegar, eu tenho que encontrar esse delta que eu não sei ainda, tá? Eu tenho que encontrar esse delta para que todo mundo que esteja nessa bola seja de tal forma que f de Z0 mais H menos f de Z0 sobre H menos g de Z0 seja tão pequeno quanto você queira, seja menor do que epsilon para qualquer epsilon positivo que você tome, tá bom? Então, vamos mostrar isso. Então, a ideia é descobrir para cada epsilon positivo, tentar encontrar quem é esse delta daqui, tá bom?
Então, ó, a gente vai ser. Então, veja que se você tomar f de x como acima, lembra que quem é a f? Lembra quem é a f? A f eu escrevi como a soma dessas duas funções aqui, tá? Olha para cá. A f é a soma dessas duas funções, da Sn com a função e. Então, se você coloca isso daqui, f de z0 mais h menos f de z0 sobre h, tá? Menos g de z0, e você separa isso de um modo conveniente, você pode reescrever tudo isso que está aqui, tá? Como isso daqui. Então, eu escrevi isso em termos daquela função S e E maiúsculo que eu escrevi aqui em cima, tá? Então, veja que aqui aqui aparecem as funções Sn, aqui aparecem as funções Sn, aqui aparece desculpa, aqui vai estar errado, tá? Então, ó, deixa eu reescrever de novo. Então, aqui seria o Sn de Z0 mais H menos o S de Z0 dividido pelo H. Isso daqui, ó, olha que esse cara mata esse cara, mas eu vou precisá-lo escrever assim. E aqui eu vou ter esses outros caras também. Para cada N eu consigo escrever assim. Tá? Agora repara o seguinte, que como eu sei que vale essa desigualdade aqui para números complexos, vale para números reais, vale para números complexos, tá? Então, primeiro, eu vou tentar controlar essa terceira parcela que está aqui, tá? Então, vamos primeiro olhar para essa terceira parcela. Então, vamos escrever aqui como sendo... Então, deixa eu escrever aqui estrela, tá? Que vai ser essa terceira parcela que está aqui no final. Ela vai ser igual a quanto? Eu vou reescrever aqui, tá? A norma disso, né? Perdão. A norma de EN de Z0 mais H, tá? Menos EN de Z0 dividido por H, tá? Aí lembra o que é isso daqui? Isso daqui vai ser a soma, o módulo, né? O módulo da soma de N igual a N mais 1 até o infinito, tá? Aí, se vocês colocam o AN em evidência, olha para cá quem é o AN, né? Então, vai aparecer o AN, e aqui vai aparecer esse outro fator que vai dar o Z0 mais H elevado a N menos o Z0 elevado a N, tá? Isso daqui dividido pelo H, ok? Aí você usa a desigualdade triangular aqui, isso vai dar menor ou igual que a soma de n igual a n mais 1 até infinito, tá? Do módulo desse número complexo aqui, a n, por z0 mais h elevado a n menos z0 elevado a n, o módulo desse cara daqui, né? Dividido pelo módulo de h, tá? Agora a gente vai usar essa expressão daqui, ó, 2, a gente vai usar 2, use 2, onde o A vai ser o Z0 mais H,
e eu vou tomar o B como sendo Z0. Tá? Então, se você usa 2 assim, você consegue controlar aqui como. Isso aqui vai ser menor ou igual e a soma de n igual até de n mais 1 até o infinito. Escrever isso daqui, vai ficar da norma de AN. Tá? Aí aqui aparece A menos B. A menos B vai dar a norma de H, tá? Vai dar H, que tá, como tá o módulo aqui, que eu esqueci. O módulo de H. Aí aqui também aparece, esqueci de colocar o módulo aqui, mas aqui tem um módulo também. Módulo de H, tá? E o que vai aparecer aqui no final vai ser simplesmente você colocar aqui na forma. Então, vai aparecer o Z0, o módulo, né? O módulo de Z0 mais H. Tudo isso daqui, né? Vezes isso. Módulo de Z0 mais H elevado a N menos 1. Mais o módulo de Z0 mais H elevado a N menos 2 vezes H. E assim por diante, até o último cara, né? Vai ficar mais, vou colocar o último aqui, tá? Aqui tá tudo em módulo, tá? Mais a norma do H elevado ao N menos 1, que é Z0, tá? Z0 mais H por Z0. O Z0 mais... Aí vou colocar logo o último, tá? Bn menos 1, que vai ser o Z0 elevado a N menos 1. Beleza? Aí por que eu limitei lá? Por causa disso daqui, ó. A gente precisa que tanto o Z0 quanto o Z0 mais H sejam limitados, né? Sejam limitados. E a gente limitou isso, ó, olha para cá, por esse R, tá? A gente pegou o Z0 menor do que R e a norma, e a gente toma um H pequeno de tal forma que o Z0 mais H também esteja nesse disco de raio de centro zero e raio Rzinho. Então, tanto o Z0 quanto o Z0 mais H, ambos são menores do que R. Então, a gente majora essas duas parcelas aqui, ó, por R, tá? Então, isso daqui, ó, esse norma de H vai ser menor do que a norma de H, e isso daqui vai ser menor do que R elevado a N menos 1, aqui R elevado a N menos 2 vezes R, vai dar R elevado a N menos 1, e aqui também, R elevado a menos 1. Todas essas parcelas aqui, você majora por R elevado a N menos 1, porque cada um dos fatores é menor do que R, tá? Então, como aparece aqui N termos, 1, 2, N termos, então isso daqui, ó, vai ser menor ou igual que a soma do N variando de N mais 1 até o infinito, da norma do AN, tá? Em Rn menos 1, ok? A gente majorou por isso. E por que isso vai ser legal? Porque isso daqui, tá? Desculpa o termo meio vulgar que eu vou usar, mas não conheço outro. É o rabo de uma série absolutamente convergente, tá? O final da série de uma série absolutamente convergente. Por quê? Olha para cá, né? Você tomou esse R menor do que o raio, você tomou esse R aqui, né? Menor do que o raio de convergência da função f. Então, se você toma qualquer ponto aqui sobre o raio, a série a f, que é ANZ elevado a n, ela é absolutamente convergente. E quando você pega pontos aqui sobre esse círculo de centro Rzinho, isso vai dar
exatamente essa série completa, tá? A série... Desculpa, isso daqui para G, né? Porque isso daqui é o rabo da série absolutamente convergente. Lembra da G, né? Tá? Para G. Lembra que a gente está supondo que o mesmo raio de convergência da F é o mesmo raio de convergência da G, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso, mas a gente tá supondo isso por enquanto, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que para todo epsilon maior do que zero, você consegue limitar esse fator, tá? Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um N1, né? Existe um N1 pertencente aos naturais, tá? Tal que isso daqui como isso daqui é menor do que epsilon para qualquer epsilon que você toma, né? Então você consegue limitar essa primeira parte, tá? Na verdade, o termo final é N sobre Z0 mais H menos o N de Z0 dividido sobre H vai ser menor do que epsilon sobre 3, tá? Só para ficar bonitinho no final. Epsilon sobre 3 se vocês, para todo N que você pega maior do que esse N1 natural fixado, tá? Ok? Porque para todo epsilon muito pequeno que você tome, você consegue escolher um Nzão, tal que para todo Nzão, para que você consegue tomar um N1 para que todo N maior do que esse N1, isso daqui seja muito pequenininho, tá bom? Então, a gente conseguiu limitar esse terceiro termo. Agora, vamos para os outros dois, né? Lembra que a gente tem isso daqui, que f de z0 mais h menos f de z0 sobre h menos g de z0, a gente separou em três partes, tá? A gente já conseguiu controlar esse terceiro termo. Agora, vamos olhar para esse termo aqui do meio, né? S n' de z0 menos g de z0, né? Ó, é só você observar que o limite de quando para o segundo termo, tá? Para o segundo termo, olha para esse limite daqui, tá? O limite de quando n tende ao infinito de Sn' de Z0, isso daqui vai ser igual ao G de Z0. Por que isso vai ser? Só você olhar para quem é a série de potência G e quem é a nossa função S, né? A S, ó, a S vai ser a soma, olha para cá, a soma dos n primeiros termos, opa, a S é a soma dos n primeiros termos de AN e ZN. Então, isso implica, né, que quando você faz um cálculozinho rápido, que Sn linha de Z, desculpa, quando você deriva isso daqui, ó, Sn linha, um determinado ponto Z, isso aqui é um polinômio, né, na variável Z. Então, isso aqui a gente sabe que é a soma de n igual a 1, de n igual a 1 até n, de n a n, z elevado a n menos 1. Tá? E você mandando o n para o infinito, isso daqui vai convergir para o g.
né? Isso aqui, na verdade, o SN' é a sequência das somas parciais que vai convergir para a série completa, tá? Que é quando você soma de n igual a 1 até o infinito. Então, quando você passa o n tendendo para o infinito, você lembra que aqui a gente só derivou um polinômio, que a gente já viu que é holomorfo em qualquer ponto, né? Então, quando a gente passa n para o infinito, a gente ganha que o Sn' em qualquer ponto, por exemplo, no ponto Z0, tá? Converge para o G de Z0. Tá? Então, ó, sabendo disso, a gente volta para cá. E aí é só usar a definição de limite, né? Usa a definição de limite. Como a gente sabe que tem isso, então vai existir um N2, tá? Existe um N2, tá o quê? Tá o quê? N maior do que esse N2, você consegue deixar essa diferença aqui, Sn' de Z0, tão próximo quanto G de Z0 que você queira, né? Então, existe isso daqui, tá ok? N maior do que N2. Opa. Tá ok? O módulo de Sn' de Z0 menos G de Z0 também seja menor do que epsilon sobre 3, por exemplo, tá? Aí agora, ó, você tem dois caras, né? Você tem o N1 e você tem o N2, tá? Deixa esses caras guardados por enquanto. Então, fixa, por exemplo, um N3, tá? Tem um N1 e um N2. Então, fixa um N3 maior do que os dois. Fixe um N3, tá? Maior do que o N1 e N2, tá? Então, se você fixou um N3 maior do que esses dois caras, então, obrigatoriamente, para todo N maior do que um N3, vai valer isso daqui e vale essa outra parte daqui. Beleza? Portanto, a gente consegue encontrar agora um delta, tá? Então, para esse N3 fixado, tá? Um delta, lembra que tudo para a gente é esse delta, tá? Dado um epsilon, a gente encontrar quem é esse delta, tá? Podemos encontrar um delta positivo, tal que vale isso daqui, né? Tal que olha para agora para a primeira parte que faltava, tá? Sn de Z0 mais H menos Sn de Z0 dividido por H, tá? Menos Sn' de Z0, isso seja menor do que epsilon sobre 3, tá? Por quê? Porque isso daqui, ó, lembra que o Sn é um polinômio, tá? Ele não é uma série, ele é uma soma finita, que vai de n igual a zero até n do ANZN. Então, é claro que ele vai convergir para a sua derivada no ponto, né? Em todos os pontos, porque a gente viu que ele vai ser holomorfo, tá? Em particular, se você... Isso vale para qualquer n, tá? Mas se você pega um N3 maior que esses dois caras, tá? Então, vários outros dois. Além de valer isso sempre, tá? Vários outros dois. Então, para esse N3, a gente pode encontrar um delta, tá ok? Isso daqui vai ser verdadeiro, tá bom? Então, esse é o nosso delta que a gente vai usar, tá? Portanto, se você pega um H nesse disco, tá? No disco de centro Z0 e raio delta, tá? Lembra para cá, olha para cá de novo. Ó, tudo para a gente era encontrar esse delta daqui, tá ok? Para qualquer H dentro desse discozinho, isso daqui a gente conseguisse
controlar, né? Conseguisse deixar esse módulo daqui tão pequeno quanto a gente quisesse, né? Será que isso daqui vai ser tão pequeno quanto a gente queira, tá? Menor do que epsilon, para qualquer epsilon dado? Sim, tá? Para esse epsilon dado, a gente consegue fazer tudo isso daqui, tá bom? Então, ó, e raio delta, temos que vale isso daqui, tá? Que f de z0 mais h menos f de z0 sobre h menos g de z0 vai ser menor do que epsilon, tá? Ou seja, esse cara daqui está se aproximando desse quociente, portanto, g de z0 vai ser a derivada da f, tá? Isso implica, isso aqui vai ser menor do que epsilon, quando você soma essas três parcelas, isso implica que, pela definição de limite, tá? Que f' de z0 vai ser igual a g de z0, tá? Que era o que a gente queria demonstrar, ok? Bom, agora vamos provar a primeira afirmação que faltou, que foi que que o raio de convergência da f é o mesmo raio de convergência da função g, tá? Então, deixa eu só relembrar aqui quem é a f e quem é a g. Eu poderia ter feito isso no começo, mas esqueci, tá? Então, lembre aqui quem é a f e quem é a g. A f, agora, afirmação sobre o raio de convergência. Tá? Lembra que a f de z é isso daqui, né? É a soma de n igual a zero até infinito de a n de zn, tá? E a g de z vai ser essa expressão daqui. É a soma de n igual a 1 até infinito de n a n zn menos 1. Tá? Então, ó, observe isso daqui, tá? Que o limsup, tá? Que o limsup, que nos dá o raio de convergência, né? O limsup da raiz de AN, né? Da raiz enésima de AN, tá? Lembre aqui que eu vou chamar o raio de convergência da F, vou chamar de Rzão, tá? Ou seja, Rzão, o raio de convergência da F. E vou chamar o raio de convergência da G de R', por exemplo, tá? Então, lembra que isso daqui vai ser igual a 1 sobre R, ok? Né? O R é o inverso desse limsup daqui, tá bom? Mas olha para isso daqui vai ser igual ao limsup de quando você olha o enésimo termo aqui desse cara também, tá? Não, não desse cara, mas dessa outra, olha para essa outra série aqui, tá? Uma série muito parecida com a G que eu vou chamar de H, tá? E H de Z igual a essa série daqui. De n igual a 1 até o infinito. Vai ser muito parecida com a G, só que ao invés de ser Z elevado a n menos 1, eu vou escrever assim, n a n, e aqui eu vou colocar Z elevado a n, tá? Então, ela não é nem a F, nem a G, mas é muito parecida com a F. Perceba que se eu colocar um fator a menos de uma divisão por Z, vai ser isso daqui, uma multiplicação por Z, né? Se eu multiplicar Z vezes G, eu tenho H, por exemplo, tá? Então, eu vou chamar o raio de convergência dessa daqui de R duas linhas. Tá? Opa. Não é real, não. É R duas linhas, tá, pessoal? Esses respectivos raios associados. Então, ó, o limsup
desse cara vai ser o mesmo lim-sup do enésimo termo da H, tá? Isso aqui vai ser igual ao lim-sup de N, a N elevado a 1 sobre, N, tá? Por que isso daqui? Por causa disso daqui, tá? Vou fazer uma observação que o limite, acho que vocês já fizeram isso em cálculo 1, por exemplo, acho que em cálculo ou análise, né? Esse limite daqui, de n elevado a 1 sobre n, quando n tende ao infinito, é 1, tá? Vai ser 1, ok? Por quê? Isso aqui, ó, lembra que é só você fazer uma brincadeirinha com o ln, por exemplo, e usar aqui o limite, tá? Isso aqui eu vou deixar como exercício, ou a gente vê no final da aula, tá? Mas é basicamente você usar que esse limite daqui, ó, que o limite de quando n tende ao infinito, do ln de n sobre n, isso daqui vai ser igual a zero. Você faz uma brincadeira com a exponencial e o logaritmo e usa isso daqui, tá? E para mostrar isso daqui, você pode mostrar, por exemplo, usando a regra de L'Hopital, ok? Então, isso daqui você consegue mostrar que, na verdade, vai ser equivalente a esse cara daqui, tá bom? E usando esse resultado, eu vou usar mais um outro resultado, tá? Que quando a gente sabe que isso daqui, ó, isso daqui vai ser o lim-sup de n elevado a 1 sobre n, opa, pelo módulo de an. A n elevado a 1 sobre n, tá? E como esse cara daqui converge para 1, isso daqui, ó, vai ser igual ao lim-sup da raiz enésima de 1 sobre n, tá? Que é a n 1 sobre n, tá? Então, veja que, então, isso daqui, ó, esse cara daqui, ó, 1 sobre r, que é onde R é o raio de convergência dessa série daqui, vai ser igual ao lim-sup dessa expressão daqui. Só que lembra que esse cara daqui, ó, é o raio de convergência da série R2', porque o seu enésimo termo vai ser dado por N a N, tá? Então, isso daqui é igual a 1 sobre R2', tá? Então, essa conta aqui que a gente mostrou, ela mostra que o R vai ser igual ao R2'. Opa. Que o R vai ser igual a R2'. Agora a gente vai mostrar que, na verdade, o R' vai ser igual a R2', e como R2' é igual a R, vai tá demonstrado, tá? O que queremos mostrar, na verdade, é que o R' é igual a R. Como, através desse argumento daqui, a gente mostrou que o R vai ser igual ao R2', basta a gente mostrar que o R' vai ser igual ao R2', tá? Mas isso daqui é bem simples, tá? Por quê? Porque quem é a H, olha para H de Z, ela vai ser, você pode escrever ela como, se você coloca aqui um Z em evidência e coloca esse Z para fora do somatório, então isso daqui vai ser Z, né, vezes a soma de n igual a 1 até o infinito de n a n, z elevado a n menos 1, tá? Z elevado a n menos 1, ok? Ou seja, vai ser igual a z vezes a nossa função, a nossa g, tá? O h vai ser igual a z vezes a g, tá? Então, veja que se a
H converge absolutamente, onde H converge absolutamente, a G também converge absolutamente, tá? Porque onde H vai ser finito, como o módulo de Z também vai ser finito, vezes uma coisa que vai ser finito, isso daqui também converge. E a mesma coisa o contrário, tá? É claro, o contrário você vai ter para Z diferente de zero, mas quando Z for igual a zero, o G vai ser igual a H de forma trivial, ok? Então, esse argumento daqui mostra que, na verdade, o, o R duas linhas, o R duas linhas vai ser igual ao R', tá? Se você quiser ainda ser mais cuidadoso, você faz assim, tá? Você faz assim. Você pega aqui um... Deixa eu ver, ó. Então, vamos pegar aqui por exemplo, vamos pegar aqui Z, vamos pegar aqui Z menor do que o R duas linhas, tá? Então, vou pegar aqui o Z menor do que R duas linhas. Então, se a norma de Z for menor do que R duas linhas, a gente está dizendo que H converge absolutamente, certo? Logo, quem é a norma... E toma Z diferente de zero também, tá? Então, olha para aqui, para essa expressão que eu acabei de provar. Por essa expressão que eu acabei de provar, você vai ter que a G de Z vai ser igual a 1 sobre Z pelo H de Z. Tá? Então, quando você olha essa série daqui em módulo, né? Então, você está dizendo que a soma... olha para essa expressão aqui, né? Então, você estaria dizendo que a soma de n igual a 1, a soma de n igual a 1 até infinito, de AN de n, o módulo de AN, z elevado a n menos 1, tá? Seria menor do que 1 sobre o módulo de z pela soma de n, aqui vezes, tá? De n igual a 1 até o infinito, do H, né? O H é n a n, z elevado a n, tá? E como esse cara daqui vai ser finito, e claro, para cada z menor do que r', para cada ponto dentro desse disco, se z for diferente de zero, esse cara daqui também é um número finito, então o produto de dois números finitos vai ser finito, tá? Isso quer dizer que essa série daqui, que é a G, ela converge absolutamente também em todos esses pontos de R2', tá? Então, isso quer dizer que o R2' vai ser menor do que o R', tá? Menor ou igual que o R', tá? Por quê? Porque lembra que o disco de convergência é o maior disco em que a série converge, tá? O disco de convergência é o maior disco, tal que o maior disco aberto, tal que dentro do disco aberto a série vai ser absolutamente convergente. Fora desse, então, por exemplo, aqui vai ser o nosso disco aberto. Dentro desse disco a gente sabe que a série converge e fora desse disco a gente sabe que a série diverge. Tá? Então, olha para cá. Se você pegou, por exemplo, um ponto Z, tal que a norma de Z seja menor do que R2' e mostrou que para todo Z menor do que R2',
a G, ela converge, então, obrigatoriamente, esse R duas linhas aqui tem que ser menor do que o disco de convergência da G, tá? Porque lembra, de novo, que o disco de convergência vai ser vai ser o disco que tem o maior raio em que lá dentro a série converge, tá bom? Então, de uma maneira análoga ao que eu fiz aqui, você consegue provar também, tá? Então, de maneira análoga, temos que o R' vai ser menor do que o R duas linhas. Menor ou igual que o R duas linhas. Tá? Então, isso implica que esses dois caras são iguais. Ok?